Boa noite, irmãos, graça e paz. Glória a Deus, bênção, né? Mais um dia na presença do Pai. E esse calor, irmãos, como que foi o dia aí? Bênção demais, do jeito que a gente gosta, né? E eu voltando da praia. E o Danilo voltando da praia, por esse tempo. Mas amém, glória a Deus. Irmãos, é uma bênção estar mais uma vez na presença do Pai. E a minha oração é sempre que importa que Ele cresça e que eu diminua cada dia. E que nesta noite, irmãos, não venha ser as minhas palavras, eu já abri mão das minhas palavras, mas que venha uma palavra do céu para o meu e para o seu coração, que venha uma direção do Pai para as nossas vidas. Se os irmãos quiserem anotar, fica à vontade, eu vou até tentar ser um pouco mais devagar. E o objetivo aqui hoje, irmãos, é a gente aprofundar um pouquinho mais sobre 3 princípios que nós falamos no domingo. Quem esteve aqui no domingo, irmãos? De manhã, à noite? Os irmãos que assistiram online também, eu creio que receberam, assim como eu recebi do Pai. E o meu objetivo é aprofundar um pouquinho mais sobre 3 princípios que nós falamos. No domingo de manhã, no culto da manhã, nós vamos continuar aquela mensagem, nós vamos para a parte 2 dessa mensagem, para a gente encerrar essa etapa, e no período da noite o pastor vai falar sobre relacionamentos, e nós estaremos aqui nos 2 cultos, para a glória do Pai. E eu também estarei no acampamento dos jovens, então vai ser uma bênção que vocês estejam lá também, recebendo, vivendo, sendo ativado para esse ano, porque eu acredito que nós estamos sendo ativados nesse mês de janeiro aqui, sobre alguns princípios, sobre conhecimento, mas eu acredito que vai vir uma ativação espiritual sobrenatural naquele lugar, que vai começar ali e vai se desdobrar sobre a igreja, no nome de Jesus. E eu creio dessa forma, e tem sido assim nos últimos anos. O acampamento tem marcado história, tem feito muita diferença. E essa presença, essa graça, ela é fundamental, irmãos, para o nosso ano. Não tem como, irmãos, a gente seguir viagem, a gente chegar no nosso destino final com o tanque vazio. A gente precisa encher o tanque. Encher o tanque e abastecido, irmãos. Nós vamos até o final da nossa estrada. No nome de Jesus. E esse ano, irmãos, vai precisar de muita gasolina da minha e da sua parte. Para a glória do Pai. Então, irmãos, vou falar um pouquinho nesta noite ainda sobre excelência. Só retomar o assunto ali da onde nós paramos, porque eu precisei falar muito rápido sobre excelência, sobre esforço e sobre afiar os machados. Que eu só citei e acabei não conseguindo explanar, acabei não conseguindo esclarecer alguns pontos. A excelência nós paramos ali, irmãos, falando de Daniel. Daniel foi uma pessoa o qual Deus usou com grande excelência. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo de Daniel, no versículo 6. Daniel capítulo 6. Na minha Bíblia, irmãos, estou com a NVI, novamente. E o título está Daniel na Cova dos Leões. E outro dia, estava fazendo uma caminhada, e eu falei junto com as minhas filhas, e eu falei para elas, quando Nabucodonosor jogou Daniel na Cova dos Leões, aí a Lorena falou, não, pai, foi o rei Dário. Aí eu falei, obrigado, filha, tá corrigido. Está corrigido na minha mente. Daniel na Cova dos Leões. Somente poucos versículos aqui, irmãos. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Designou 3 supervisores sobre eles, algumas versões falam 3 presidentes sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto, em algumas versões diz, se sobressaiu entre os supervisores e os sátrapas por sua grande qualidade, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. E diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Na versão Almeida diz que, porque sobre ele estava um espírito de excelência. Então Daniel, irmãos, quando a gente fala sobre excelência, e ele foi um dos homens, dos profetas, que mais se desenvolveu nessa área, existe um problema, irmãos, quando a pessoa desenvolve excelência. O pastor já liberou aqui nessa noite uma chave para o nosso coração, que talvez a gente tenha pego
que é a capa de José. A capa de José foi um problema na vida dele, irmãos. E foi um reconhecimento do pai dele, do amor e do carinho e da graça. Então tem muitas pessoas que falam, olha, eu prefiro não desenvolver a excelência porque vai me trazer muita dor de cabeça. Muito transtorno. Já vi amigos se recusando a subir uma posição em algum lugar, porque falou, não, eu vou perder meus amigos, vai vir alguns transtornos. E a excelência na vida de Daniel, ela trouxe um transtorno para ele, porque a excelência, o que Deus tinha derramado na vida dele, levou ele para a cova dos leões. Exatamente a mesma palavra que o pastor liberou. A capa na vida de José levou ele para o Egito, levou ele para o cativeiro. O ponto, irmãos, é que mesmo quando aquela lei que as pessoas tinham que adorar ali, ela foi colocada na Babilônia, Daniel ele manteve a posição dele. Mesmo quando os inimigos começaram a se levantar, mesmo quando as situações começaram a mudar. E é muito comum, irmãos, que isso vai acontecer. Na versão Almeida diz sobressair, quando Daniel começou a se sobressair, as pessoas ao redor dele começaram a olhar para a vida dele com algum tipo de ressentimento. E eu estou falando isso, irmãos, para preparar o seu coração. Porque talvez você já está vivendo esse momento. Talvez você começou a se sobressair e você, sem entender, as pessoas começaram a virar a cara para você. Talvez você começou a se sobressair em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Talvez o fato de você ter decidido por Jesus, e você falou, eu vou mudar a minha vida, eu vou alinhar o meu coração com o céu, eu vou andar segundo a sua palavra. Talvez dentro da sua casa foi o primeiro lugar onde as pessoas começaram a olhar torto para você. E eu sei que assim foi na vida de muitos irmãos. Amigos de antigamente, os sátrapas que andavam junto com Daniel, os sátrapas que decidiam junto com Daniel. Talvez ele almoçava junto no intervalo, talvez um dava conselho para o outro, talvez eles alinhavam ali o trabalho junto. E a partir do momento que Deus começa a liberar uma excelência na vida de Daniel, ele começa a se sobressair. Os levantes começam a vir sobre a vida dele. Na nossa vida, irmãos, nós vamos entender no decorrer desse culto, que não vai ser diferente em muitas áreas. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Porque em alguns momentos, sim, essas situações vão começar a vir. Mas para nós, irmãos cristãos, e assim como Daniel, que ele não foi jogado na cova dos leões por culpa dele. Ele não foi jogado na cova porque se achou culpado, ele não foi colocado no meio daquela fogueira, no meio daquela situação difícil, porque ele foi negligente, mas ele foi colocado porque ele estava cumprindo o princípio do céu. A única garantia que eu tenho, a única certeza que eu tenho é que o Senhor estará lá. E como a Bíblia diz, ele fecha a boca do leão. E ele tirou Daniel da cova para o melhor tempo da vida dele. E esse ano nós estamos falando no melhor tempo da nossa vida. Então, irmão, se você não foi jogado na cova, pode ser que você seja em algum momento, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Você sai de lá para o melhor tempo da sua vida. E se você está passando por isso, em algum lugar, em algum ambiente, eu quero declarar a mesma coisa. No momento que Deus te tirar dessa situação, Ele te tira para o melhor tempo da sua vida. Irmãos, esse é o resultado de quem escolhe viver uma vida segundo a palavra de Deus. Todo aquele que se levanta contra, se levanta para cair. Porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor é contigo por onde quer que você fores. E Ele é aquele que dá a vitória, para a glória do Pai. Então, irmãos, esta foi a situação de Daniel. E da mesma forma, irmãos, nós precisamos ter essa mesma excelência no corpo de Cristo, junto à igreja. Eu falei muito da excelência no âmbito profissional, no âmbito do trabalho, no âmbito da carreira, mas no âmbito, irmãos, do corpo de Cristo, no âmbito da igreja, nós temos que ter a mesma excelência. Olha o que Paulo libera sobre a vida de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo 2, 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outros. Então, quando Paulo orienta Timóteo a continuar com o ministério, a continuar liberando a palavra, Paulo fala, libera a palavra, ensina, se aliança com pessoas fiéis e capazes, para continuar ensinando. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração, no meu coração, libera sobre pessoas fiéis e capazes, para continuar servindo, continuar honrando, continuar abençoando. Paulo estava falando, Timóteo, foge dos arrogantes, foge dos infiéis, de liberar sobre os infiéis, sobre aqueles que não são irreconciliáveis, ou que não são capazes. Mas Paulo fala, libera sobre os fiéis. Em Atos 6,
capítulo 6, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa. Eu comecei falando no domingo que essa aqui foi a instituição dos diáconos. Deus conta com homens com essas características. Irmãos, entre nós, homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Deus conta comigo e conta com você com essas qualificações. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Para a gente sair e povoar e tomar a terra. No nome de Jesus. E abençoar as pessoas. Aqui nesse momento, os irmãos ali estavam divididos entre cristãos judeus e cristãos gregos. E os irmãos gregos estavam se sentindo deixados para trás. Então eles reclamam com os apóstolos. Eles falam, olha, nós estamos sendo negligenciados. E os apóstolos entendem ali e viram uma chave no coração dele. Nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar dos afazeres, do dia a dia da igreja, dos irmãos. Nós precisamos entender como que está a vida, como que está o andar, o caminhar, se eles estão sendo assistidos, se eles não estão. Então, para fazer esta obra, para cuidar de pessoas, para tratar com as pessoas, para abençoar as pessoas, nós precisamos de homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. No reino, irmãos, é da mesma forma. É com a mesma excelência, é com a mesma graça. Tudo o que nós liberamos do domingo, irmãos, vale para o reino de Deus. Graça e excelência. Desenvolvendo perícia naquilo que nós formos fazer. E um ponto, irmãos, que a excelência, que a perícia, ou que a sabedoria, como nós liberamos aqui, ela é a junção daquilo que você conhece, daquilo que nós conhecemos, e daquilo que nós aplicamos na nossa vida, como nós dissemos aqui. Perícia não é somente ter o conhecimento, mas ter a capacidade de aplicar o conhecimento. Então nós precisamos liberar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas para servir, para abençoar, para tocar o coração. Desejando, irmãos, do fundo do nosso coração, que as pessoas que estão à nossa volta vão mais longe do que nós temos ido. No nome de Jesus. Em todas as áreas. Paulo não foi um exímio pai de família. Ao que tudo indica, Paulo não constituiu uma família. Isso significa que a gente não vai ser excelentes e exímios em todas as áreas. Porque talvez, irmãos, em alguma área específica a gente não vai fluir, a gente não vai... Tem pessoas que, assim como Paulo, não vai ter família, não vai constituir família, se for uma decisão sua, alinhado com o céu, e está tudo bem. E ele fluiu no ministério, e ele fluiu naquilo que Deus colocou. Então, Ismael, aonde nós temos que buscar excelência? No centro do nosso chamado e da vontade de Deus para a nossa vida. E como nós lemos aqui, em Eclesiastes, em tudo o que nós pegarmos para fazer, que seja com todas as nossas forças. Então, naquilo que nós não vamos fazer, a gente não precisa desenvolver excelência. A gente só desenvolve excelência naquilo que nós vamos fazer. Naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. No nome de Jesus. E assim nós vamos avançando. Como eu disse, irmãos, a excelência não é só o fato de conhecer, mas é o fato de aplicar. Em Gênesis 12, do 1 ao 4, então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Deus deu uma direção para Abraão. E vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E essa promessa, irmãos, está sobre a sua vida. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E o próximo versículo diz, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. O que fez a diferença na vida de Abraão não foi a promessa, foi o primeiro passo que ele deu. Foi o fato dele ter partido como lhe ordenara o Senhor. Todos nós, irmãos, temos inúmeras promessas na nossa vida. Mas eu sei que tem áreas que eu não parti como me ordenou o Senhor. Eu sei que tem áreas que muitos de nós não demos o passo como o Senhor nos ordenou ou no tempo. O pastor Bill Johnson ele fala que tão importante quanto a promessa de Deus sobre a vida de Abraão foi a resposta imediata que ele deu a Deus. Obediência tardia é desobedecer. E ele fala que o poder da obediência ele é drenado diante do atraso em obedecer. Então, se Deus te deu uma ordem, se Deus deu uma direção, pega e faz. Porque o impacto que essa obediência ia causar, ela é drenada. Ele é drenado se a gente demorar. Se a gente falar, Senhor, o ano que vem,
o mês que vem, no próximo culto, ou talvez no próximo MAG, ou talvez no próximo acampamento, mas se Deus te deu uma direção, obedece de imediato, porque senão o poder e o impacto que isso ia causar pode ser drenado. O que faz a maior diferença nas nossas vidas, irmãos, a resposta que nós damos diante do que Deus ordenou. Não é a falta de promessas que paralisa as pessoas, mas é a falta das respostas imediatas. Não é a falta de palavra, irmãos. Eu sempre digo que no momento que o povo de Israel mais pecou, era o momento da história deles, que tinha os maiores profetas. O momento que Israel mais pecou foi o momento que o profeta Elias estava lá, que Eliseu estava lá, o momento que Isaías estava lá. Existia uma palavra sendo liberada, mas não existia ação das pessoas. Em todo o tempo o Senhor tem liberado palavra, palavra, palavra. Nos últimos 8 anos que eu tenho estado aqui, o Senhor tem liberado palavras e promessas e palavra rema, e depende de cada um de nós dar passos. Nós temos falado que este ano nós vamos construir o melhor ano das nossas vidas, porque nós estamos recebendo uma palavra em janeiro, e nós vamos continuar recebendo a palavra ao longo do ano. Mas em fevereiro, março, abril e até dezembro, nós vamos dar passo sobre essa palavra. Porque se a gente não der uma resposta, irmãos, guarda isso no teu coração, não vai ter o potinho de ouro no final do arco-íris. Se você não der uma resposta, o potinho de ouro ele não vai estar lá. Não adianta chegar no final do ano e achar que o Papai Noel vai trazer todas as bênçãos. Porque quem vai trazer todas as bênçãos na sua vida vai ser o Papai do céu. Diante de cada resposta que nós temos dado ao longo desse ano, no nome de Jesus. E uma coisa que o Senhor liberou no meu coração, que muitos de nós perdemos tudo que é liberado sobre as nossas vidas no domingo, a gente perde na segunda-feira quando o despertador toca, e a gente dá a resposta errada. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor tentando roubar aquilo que foi liberado sobre o nosso coração. A nossa fé, a nossa paz, a nossa salvação, a nossa alegria, a nossa família, a nossa esperança, a nossa saúde e tudo que o Senhor nos deu. E tudo o que Jesus conquistou na cruz. Logo, ser sábio não é o quanto eu sei, mas o quanto eu faço daquilo que eu sei. Ser prudente, ser habilidoso e desenvolver a excelência não é o quanto eu sei, mas é o quanto eu faço daquilo que eu sei. Amém? Está claro até aqui, irmãos? Bem simples, né? Amém, glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esforço. Em 1 Josué, Josué, né? Só tem um, por enquanto. Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 1 também, eu acredito que esse aqui é o maior chamado de Deus a um homem a se esforçar. Uma grande designação que Deus deu para esse homem, assim como a grande designação e a grande comissão que o Senhor deu a cada um de nós. Irmãos, você tem noção e a consciência que a comissão que Deus colocou na sua vida, ela é enorme e ela é maior do que a sua capacidade? E a gente só vai desempenhar ela pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, irmãos, é acima da nossa capacidade humana. E nós só vamos desempenhar pelo poder do Espírito Santo. Da mesma forma foi na vida de Josué. E por isso que quando Deus chama Josué, Ele libera essa palavra sobre Josué. O primeiro diálogo que ele tem com esse servo, que aconteceu logo depois da morte de Moisés. Moisés ele foi criado como príncipe no Egito. Então talvez se a gente olhasse para a vida de Moisés como um libertador, talvez até fazia algum sentido. A despeito da sua gagueira, a despeito do seu problema de fala, sua condição física, mas ele foi criado naquele contexto. Ele foi criado como um nobre, ele foi criado como um príncipe, ele foi criado como alguém na corte, que tinha contatos, tinha ligações. Ele tinha uma boa comunicação ali, ele andava bem entre os príncipes, entre os generais, conhecia a cultura da corte, ele conhecia, mas Josué não. Josué, a Bíblia não fala muito dele, e alguns estudiosos dizem que ele pode ter sido um soldado do exército egípcio, mas Josué é um homem que veio do povo, gente como a gente. E a Bíblia diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto.
Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, e assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu nunca o deixarei e nem o abandonarei. Essa parece, irmãos, uma promessa que Jesus tem sobre as nossas vidas. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor, Ele liberou uma promessa maravilhosa sobre a vida de José. Ele falou, você vai fazer o povo entrar na terra. Você vai tomar posse de onde você colocar a planta dos teus pés. Mas não se preocupe, porque eu estarei contigo. Quando nós formos desafiados ou instigados a dar passos da nossa vida, nós temos que lembrar desta promessa. O Espírito Santo que habita em nós. E a Bíblia diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E é sobre esta palavra que nós nos movemos. É sobre esta palavra, irmãos, que nós liberamos um sim para o céu. Tudo o que está na vida do crente, tudo que o cristão faz, tem que ser pela fé. E muitas coisas, irmãos, vai fazer mais sentido ao nosso coração, porque muitos passos ao longo desse ano, nós vamos dar pela fé. O desafio que foi dado a José era maior do que ele. Mas o Senhor prometeu, eu nunca o deixarei e nem o abandonarei. Você pode tomar posse dessa palavra no nome de Jesus. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e corajoso. Somente seja forte e muito corajoso. Aqui, nas outras traduções diz, esforça-te e tenha bom ânimo. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dele nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É o que nós passamos o final de semana inteiro falando. Não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso? Não se apavore, não desanime, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Irmãos, tem áreas da nossa vida que o desânimo, que o apavoro, que o desespero e o medo precisam cair por terra no nome de Jesus. O Senhor é conosco. Existem leões, irmãos, que o Senhor está fechando a boca no nome de Jesus. E a gente precisa, irmãos, tomar posse hoje desta palavra. Porque senão esses leões podem nos assustar. Porque senão a terra de Canaã pode nos assustar. Se o Senhor, Ele convida Josué a se esforçar, ter coragem e ter bom ânimo, eu tenho a impressão que nesse momento Josué já estava assustado. Josué, ele já tinha consciência que era maior do que ele. Josué, ele sabia que o desafio era grande. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus tem um propósito na vida do pastor Danilo, na vida do Ed. Deus tem um propósito na vida do pastor Marcos. E Deus tem um propósito específico para a sua vida. E o propósito que Deus tinha para a vida desses homens, que Deus tem para a vida do Cláudio, da Vera, não é o propósito que Deus tem para a sua vida. Cada um vai desfrutar de um propósito específico. E por mais que Deus conduza homens hábeis, sábios, abençoados para um propósito específico, chega um ponto que é com você. E chegou esse ponto na vida de Josué. Irmãos, existem parentes seus e familiares que precisam ser tocados por uma palavra liberada da sua boca, que talvez eu nunca vou conhecer essa pessoa. Existem orações que têm que ser feitas sobre a vida do seu filho, da sua filha, da sua família, que só você conhece. E você pode falar, Ismael, a situação que o meu filho, que a minha família está, a situação que eu estou enfrentando é uma situação muito temerosa, é uma situação que está muito acima da minha capacidade. Daniel estava enfrentando 120 príncipes, Daniel estava no meio de uma cova dos leões, mas assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor estava com Daniel fechando a boca dos leões. O anjo do Senhor estava naquele lugar. Porque o anjo do Senhor, o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Que alegria, irmãos.
Saber que quando nós vamos para os desafios da vida, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor e nos livram. E a bênção é nossa. Então, irmãos, de fato, assim como Josué enfrentou aquele desafio, tem desafios que é nosso. Não adiantava Josué falar, mas cadê Moisés? Ele era preparado, ele era ungido, ele era abençoado, ele cresceu como príncipe, ele viu Jesus, ele viu Deus na sarça. O Senhor falava com ele, foi ele que fez os milagres, foi ele que abriu o mar vermelho, foi através da vida dele que Deus mandou codorna, que Deus mandou a provisão. Cadê aquela pessoa, cadê aquele homem? Chegou o tempo que era com Josué. O simples, o coitado, talvez. Coitado não, irmãos, não gosto dessa palavra. Mas o carregador de malas. Chegou o tempo que era com ele. E chega esse tempo na vida de cada um de nós, irmãos. Chega o tempo que é com a gente. E a palavra do Senhor fala, você vai dar sequência, você vai dar continuidade. Josué, existe um legado sobre a sua vida, existe um legado espiritual. Josué, existe uma herança que Moisés não tomou posse. E essa herança, você que vai fazer o povo tomar posse. Às vezes eu fico pensando, irmãos, na minha casa, qual herança espiritual, qual herança humana os meus pais não tomaram posse e eu preciso tomar posse da continuidade? Qual foi a conquista que o meu pai não conquistou, que eu preciso conquistar agora? E eu fico pensando, será que existe alguma bênção retida nas regiões celestiais sobre a minha família? Que assim como a Bíblia diz lá em Josué, Daniel, se não me falha a memória, no capítulo 10, quando Daniel estava orando e o príncipe da Pérsia se opôs à bênção dele. E eu fico pensando, será que existe alguma bênção sobre a minha família, sobre eu e os meus 12 irmãos, sobre os meus quase 40 sobrinhos? Será que existe alguma bênção retida que faltou uma oração? Será que existe um legado espiritual pairando sobre a minha cabeça que eu preciso dar continuidade e que é maior do que eu? E que tem que ser destravado através da minha vida? E que talvez se Deus tem colocado no seu coração, se o Espírito Santo tem falado para você, então é você que tem que tomar essa posição, assim como eu? Pensa sobre isso, irmãos. Pensa sobre isso. Se há bênçãos retidas nas regiões celestiais, se existem situações que através da sua vida Deus quer liberar uma bênção sobre toda a sua parentela, porque foi isso que ele falou para Josué, você fará todo este povo herdar a promessa. Deus levantou Josué para destravar o destino, a vida de todas aquelas pessoas. Talvez você vai ser o primeiro da sua casa que vai entrar em alguma situação e ali vai liberar bênção sobre todas as pessoas. Começando pela casa do Senhor. Começando pela salvação e pelo céu. No nome de Jesus. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo. Porque o que está contigo é maior do que o que está no mundo. E Ele é fiel. O Pai vai cumprir toda a sua palavra sobre as nossas vidas, irmãos. A minha palavra passa, os meus planos passam. A palavra do Pai, ela é eterna. Ela cumpre-se cada vírgula. E se você perseverar naquilo que o Senhor colocou, esforça-te, tenha bom ânimo, seja otimista, acredita, vai com alegria que eu estou contigo. O Senhor vai com cada um de nós. Josué conquistou 35 reinos ali na terra de Canaã. Ele foi o maior conquistador da história. Irmãos, para honrar a promessa que Deus fez para Josué, Deus fez o sol parar. Não sei se foi o sol que parou, não sei se foi a terra, não sei se foi o universo, não sei se foi a rotação, não sei se foi a translação, não sei o que aconteceu. Eu sei que alguma coisa parou. Eu sei que o sol ficou lá, não se moveu, a sombra não avançou e Deus deu vitória. Para a glória do Pai. E assim Deus faz na minha e na sua vida, porque Ele é o mesmo. Se prepara, irmãos, de ver eventos extraordinários de Deus, quando você dá passos sobre uma palavra. É simples assim, irmãos. É o extraordinário de Deus, quando nós damos passo sobre uma palavra. E esta foi a mensagem de Deus para Josué. Tão somente, esforça-te. Existe um povo, dependendo do teu esforço. E sempre que o Pai fala, esforça-te, irmãos. O esforço ele é sempre exigido para um nível superior. Sempre que o Pai fala para você, esforça-te. Ou talvez sempre que você está passando por uma situação que exige esforço. Deus quer te levar de nível, de alguma maneira. O Senhor quer te levar de nível, de alguma maneira. Talvez o Senhor tenha falado para você, esforce-te um pouquinho mais no espiritual, em oração, em jejum. Deus quer elevar o seu nível espiritual. Subir a sua patente espiritual.
liberar mais discernimento sobre a sua vida, liberar mais autoridade sobre a sua vida, liberar mais dons espirituais sobre a sua vida, liberar mais impressões sobre o seu coração. Talvez o Senhor tenha te levado para esse tempo. Talvez o Espírito Santo tenha instigado o teu coração a orar. Talvez algum dia você vai ligar a televisão e na hora que você liga a televisão e senta no sofá, vê alguma coisa no seu coração. Por que você não vai para o quarto orar? É o Espírito Santo te instigando, te convidando, te chamando, vem. Eu tenho mais. Eu tenho mais sobre a sua vida. Eu tenho sempre mais para você. Eu tenho sempre mais do que me buscam. Ó a profundidade das riquezas do saber e do conhecer de Deus, que Ele quer liberar sobre as nossas vidas. Irmãos, o tempo é esse, as pessoas somos nós. Nós somos Josué dessa geração. Você é o Josué do meio da sua parentela. Que o Senhor convida, esforça-te e tenha bom ânimo, no nome de Jesus. E no final, nós vamos orar sobre isso, no nome de Jesus. Então eu disse que eu falaria um pouquinho mais de excelência e de esforço. Os lugares que o Pai quer nos colocar, irmãos, exige um pouquinho mais de esforço da nossa parte. O Senhor fala, tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, porque Ele garantiu para Josué, você vai entrar, você vai dar a promessa, você vai alcançar as promessas, você vai derrubar muralhas, você vai vencer gigantes, você vai tomar posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E nós dissemos também, irmãos, sobre afiar os machados. Eu só citei no domingo, Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego, a sua lâmina ela não foi afiada, é preciso golpear com mais força e agir com sabedoria. Nós vamos entender como tudo que Deus está falando aqui hoje está relacionado, desde os louvores. A palavra é a mesma. É preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. É o que Salomão diz em Eclesiastes. A gente precisa, irmãos, como um hábito para desenvolver a nossa excelência, como um hábito daquilo que para desenvolver os nossos talentos, a gente precisa afiar os nossos machados. A gente precisa estar preparado para toda boa obra. A gente precisa estar com aquelas 10 virgens. A gente precisa estar com as nossas lamparinas acesas. Assim é no mundo espiritual, assim é no emocional, assim é em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa estar com a nossa vasilha cheia de azeite. A gente precisa ter uma resposta, irmãos, do céu para dar sobre a vida de alguém que precisa, por onde nós passarmos. A única batalha que nós perdemos é a batalha que nós não lutamos. Existem batalhas, irmãos, que às vezes nós estamos desistindo de lutar, porque a gente não está vendo uma solução. Porque às vezes nós estamos lutando, porque às vezes nós estamos trabalhando e se esforçando e se desgastando com o machado cego, com o machado que não está afiado. E aí tem sido ineficiente, tem sido insuficiente, a gente tem ficado esgotado. O ano passado eu entendi, irmãos, que eu estava lutando em muitas áreas com o machado cego. E eu falei, não, Senhor, eu preciso colocar em prática o que a palavra diz sobre afiar os machados. E nós vamos entender aqui como afiar. Eu entendi qual que era a direção para a minha vida. O que eu precisava fazer de forma específica. Quando nós golpeamos com mais força, nós ficamos facilmente esgotados. Às vezes só aumentar a intensidade, só aumentar a força não vai resolver o problema. Estou citando muito Bill Johnson hoje, né? Mas o pastor Bill Johnson fala que existem muitas vidas, irmãos, muitos destinos que ainda não foram destravadas por causa da palavra profética que não foi liberada. Então, irmãos, a gente precisa entender qual que é a palavra profética para esse tempo. Qual que é a palavra profética que tem que ser liberada sobre a sua família? Como Deus está se movendo nesses dias? Em que áreas o Senhor está trabalhando no nosso meio, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família nesses dias? Em que área o Senhor quer nos levantar nesses dias? Todas as áreas da nossa vida que nós nos sentimos sobrecarregados, esgotados, nós precisamos verificar se temos que afiar o machado. Algumas formas da gente afiar o machado. Como afiar o machado? Nós já falamos sobre isso aqui, irmãos, alguns meses atrás, de uma forma bem completa. E hoje eu só vou resumir, para a gente terminar a mensagem do domingo. Mas como nós podemos afiar o machado? A primeira forma, irmãos, através dos conselheiros divinos. Através de discipuladores, através de mentores. Eu falei que Josué era uma pessoa comum, que Deus levantou ele para uma grande obra. Ele passou 40 anos servindo Moisés. Ele passou 40 anos aprendendo com Moisés. Existem pessoas na Bíblia que tinham habilidades mais excepcionais do que Josué, mas não foram tão usadas quanto ele.
porque não tiveram sobre a sua vida a bênção de ter um mentor, de ter um discipulador, de ter uma pessoa ajudando. Então, irmãos, talvez a gente precise entender o que a gente tem que fazer diferente esse ano. Com quem a gente tem que andar esse ano? Esther foi uma bênção, irmãos, mas ela não seria ninguém se não fosse Mardoqueu, instruindo e abençoando a vida dela. Ruth foi uma bênção, mas ela não seria ninguém sem Noemi. Eliseu foi uma bênção, mas ele ia estar arando a terra até hoje atrás do carro de boi, se Elias não tivesse passado lá. É óbvio que Deus que mandou. Mas Elias deu a direção. Eliseu, se você me seguir, quando você ver eu sendo arrebatado, você vai ter a porção dobrada. Timóteo também seria uma bênção, irmãos. Mas talvez não seria tão grande como foi, se Paulo não tivesse abençoado a vida dele. Quem são as pessoas que vai abençoar a sua vida esse ano? Que você vai andar junto? Que você vai olhar e se inspirar sobre a vida dessa pessoa? Paulo disse sem presunção: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quais são as pessoas do nosso meio que nós vamos olhar alguma área da vida e nós vamos imitar? E eu não estou falando só no nosso meio aqui não, irmãos. No seu local de trabalho. Quem que é a pessoa que você vai mirar esse ano e vai falar: vou seguir aqui, quero ser igual a ele, quero desenvolver nessa área, na área profissional. Quero desenvolver essas habilidades. Faça isso, irmãos. Isso é uma bênção. Mostra o caminho. É uma pessoa que já foi, sabe como se vai e pode mostrar o caminho para você. E para mim também. Então eu creio, irmãos, que para a gente afiar os machados, esse ano, a gente tem que estar muito mais próximo. A gente precisa estar muito mais próximo. E nós, irmãos, como a Bíblia diz, e nós vamos ler aqui agora, Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, nós estamos sempre abençoando, um abençoando o outro. Existem áreas, irmãos, que eu tenho alguma debilidade, e qualquer irmão pode me ajudar nessa área. Existem pessoas que têm talento e habilidade, mas desanima fácil. Então tem um irmão que não tem tanto talento, mas é consistente. E a gente cola nesse irmão e fala: como você consegue ser consistente? Como você consegue ser constante? Como você consegue ser firme? E um abençoa o outro. Porque assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nós somos afiados, irmãos, por pessoas segundo o coração de Deus. Pessoas segundo o coração de Deus. Nós somos abençoados e nós crescemos quando nós andamos com pessoas segundo o coração de Deus. Tudo isso aqui, irmãos, não tem nada a ver com manipulação, não tem nada a ver com chefe e empregado. Tudo isso aqui tem a ver com liberar a bênção do Pai. Irmãos, a bênção de Deus geralmente vem sobre a nossa vida através de alguém. Talvez a pessoa que está do seu lado pode estar portando a bênção de Deus sobre a sua vida. Então esse ano eu creio que nós vamos estar muito mais juntos, irmãos. Abençoando e sendo abençoados. E essa dinâmica ela só funciona com a união de discipuladores sábios com discípulos fiéis, ensináveis e obedientes. Mardoqueu e Esther. O homem cheio da presença de Deus, o homem cheio da bondade de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, cheio de boa vontade, boas intenções e sabedoria. E Esther, uma pessoa fiel, ensinável e disposta a crescer. E aí foi a melhor junção, irmãos, que aconteceu. E o Senhor abençoou grandemente. 2 Timóteo 2:2, e as palavras que ouviu da presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, nós já lemos aqui, que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Paulo está orientando Timóteo, continua ensinando, continua abençoando. Nós só podemos tocar o coração, irmãos, de quem compartilha o mesmo propósito e anda em um só coração. Tem pessoas, irmãos, que se querem ir, se estão pensando em ir para um caminho diferente, dificilmente a gente vai conseguir. Se tem propósito diferente, de vida, objetivo de vida diferente, momento de vida diferente, dificilmente nós vamos conseguir tocar o coração dessas pessoas. Mas quando a pessoa está no mesmo propósito. Esther, irmãos, que eu citei aqui, no capítulo 2, versículo 20, eu queria ler 2 ou 3 versículos aqui de Esther. Esther 2:20, a Bíblia diz: Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu. Então, Esther já era rainha, mas ela continuava sendo discipulada por Mardoqueu. Mardoqueu dá uma instrução de sabedoria para ela, e ela mesmo sendo rainha, ela continua seguindo. Ela continuava a seguir as instruções dele como fazia quando ainda estava sob a sua tutela.
Isso é Esther 2:20. Isso é o começo da vida de Esther. Isso é o começo da caminhada de Esther como rainha. Aí lá no final do livro de Esther, capítulo 10, versículo 3, o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois de Xerxes. Aqui nós falamos durante todo o domingo, irmãos, da importância de servos de Deus estarem influenciando reinos e governos. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, porque trabalhou. Nós ouvimos essa palavra, irmãos? Temos ouvido? Trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Então Mardoqueu era uma pessoa capacitada, que se deixou ser usada por Deus e promoveu o bem comum social. Mardoqueu trabalhou socialmente para o bem-estar do povo. Naquela situação, irmãos, Deus não levantou Mardoqueu para reedificar o templo, nem os muros, nem reedificar a palavra. Naquela situação, Deus levantou Mardoqueu para proteger os judeus, pelo bem-estar, para o que estava acontecendo, para a vida social do povo. Então, é como eu disse, o Senhor também quer nos usar nessa área. Nós temos que nos deixar ser usado nessa área. E através da vida de Esther e Mardoqueu, Deus deu o livramento para todo o povo de Israel. Todo esse livramento ele só foi possível devido à junção dos dois. Esther não teria prosperado sem Mardoqueu, e ele não teria sido grande na Pérsia sem a vida de Esther. Um abençoou o outro, um afiando o outro. Um ensinando, um corrigindo o outro, um exortando o outro. Irmãos, eu sei que tem pessoas que já têm vivido essa realidade no nosso meio, muitos de nós. E eu sei que tem pessoas que têm tido a sua vida transformada porque está vivendo essa realidade. A realidade simples de andar com alguém que quer ir para a mesma direção. E isso aí, irmãos, potencializa de uma forma, isso abençoa a vida da pessoa de uma forma, isso evita a pessoa cair em tantas ciladas. Irmãos, um conselho simples, evita as pessoas caírem em tantas ciladas na vida. Em tantas... Irmãos, um problema que a gente arruma para a nossa vida, às vezes atrasa a nossa vida 10 anos. Às vezes a gente anda 5 anos para trás. Por causa de uma orientação, que no momento certo a gente não tinha um amigo, um companheiro de estrada. Uma pessoa ali que pudesse dar uma palavra, irmãos, simples, uma palavra, um conselho simples, de amigo, de pessoa que ama, de pessoa que quer ir para a mesma direção. É lindo, irmãos, é maravilhoso. Quando a gente se junta, na semana que vem nós vamos falar sobre o princípio da unidade. O princípio da unidade, irmãos, estou dando um spoiler aqui, mas a unidade entre pessoas que têm o mesmo propósito, eu acredito que é uma das maiores ferramentas para transformar um país. Estou falando de país, irmãos. Não estou nem falando da sua casa. Eu não estou nem falando da sua empresa. Eu não estou nem falando da sua igreja. Eu estou falando de um país. A unidade entre as pessoas que têm o mesmo propósito transforma nações. E eu quero te encorajar. Procurar na sua célula, no meio dos seus, pessoas, e trazer também, irmãos, aceitar e agregar. Pessoas que têm o mesmo propósito, querem ir na mesma direção. Então nós somos afiados pelas pessoas, nós somos afiados pela instrução, e eu falei bastante de instrução aqui no domingo. Só quero citar alguns poucos versículos aqui, Provérbios, por exemplo, Provérbios capítulo 3, versículo 1. Davi falando para Salomão: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sábio. Ouça conselho, aceite instrução. Nós vamos falar semana que vem também do princípio da humildade. De às vezes abaixar a cabeça e falar: meu, você está certo. Você tem razão. Para os nossos pais, para os nossos líderes, para os nossos amigos. Porque o maior destruidor, irmãos, de vida, de casamento, de relacionamento, de vida financeira e de carreira, chama-se orgulho. E a humildade, ela combate o orgulho. Então, aceite instrução. Se uma pessoa te instrui, aceite. Você sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que quando a gente corrige um tolo, tudo que a gente consegue em volta é insulto e xingamento. Então, se você corrigir alguém em amor, em carinho, essa pessoa te insultar, te xingar, mandar você cuidar da sua vida, é um tolo, irmão, só deixa, seguir o seu caminho. Abençoa e vai. E deixa, e não se envolve, sai de perto. Porque o fim vai ser terrível. Eu não estou profetizando não, irmãos. Eu quero que seja diferente na vida dessas pessoas. Mas a Bíblia nos ensinando. E Provérbios 4, 1 e 2, ouçam, meus filhos, a instrução do Pai, estejam atentos e obterão discernimento.
O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução. Davi falando para Salomão, não abandone a instrução. Tem um versículo que diz, gaste tudo que você tem, porque a instrução é melhor do que a prata e mais valioso do que o ouro. Instrução nunca é demais, irmãos. Eu nunca vi nenhum exemplo onde a instrução era demais. Debaixo das premissas, vocês lembram das premissas que nós falamos? O reino de Deus em primeiro lugar e o temor do Senhor. Depois das premissas, a instrução. E o Senhor vai levar muito além. E depois da instrução, irmãos, por último, mas não menos importante. E aqui já para encerrar, gostaria de convidar os irmãos do louvor para já irem retomando aqui, porque nós já vamos orar. Nós também somos afiados pela obra do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, que essa é a nossa principal escola. A obra do Espírito Santo na nossa vida. O ano passado, muitos de nós fomos esmerilhados pelo Espírito Santo. Para ficar mais bonito, eu vou falar, muitos de nós fomos lapidados. O Espírito Santo pegou um diamante bruto e transformou numa joia preciosa. O Espírito Santo, irmãos, tem esse costume. O Espírito Santo faz essas coisas com aqueles quem Ele ama. O Espírito Santo faz essas coisas com aquele que Ele tem compromisso. A Bíblia diz, eu corrijo e alinho aqueles a quem eu amo. Se você se sentiu esmerilhada, se você se sentiu esmerilhada em algum momento ao longo do ano passado, provado, se você se sentiu como no fogo, fique grato, irmãos. Porque, na minha opinião, o maior símbolo do amor de Deus é o alinhamento, é a correção e a lapidação. O que torna uma pedra comum, um diamante comum, numa pedra preciosa de maior valor, irmãos, de valor inestimável, é o quanto ele é lapidado. Nós temos sido lapidados por Deus, cada um de nós. E nós vamos aprender aqui, irmãos, a não desanimar no meio de toda essa situação, porque a gente precisa entender que existe um propósito. Josué passou 40 anos do lado de Moisés, sendo lapidado por Deus. Paulo passou o seu tempo, Jesus passou o seu tempo, cada um passou o seu tempo de lapidação, até ser transformado. Provérbios capítulo 17, versículo 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. O Espírito Santo, irmãos, e eu sempre falo que a maior obra do Espírito Santo na nossa vida, na minha vida, é a transformação do nosso caráter. Transformação do nosso caráter. Tem coisas na nossa vida que nós vamos abrir mão, porque a gente vai entender, isso aqui não dá mais para mim. Não posso ficar todo ano repetindo as mesmas provas. Irmãos, muitos de nós não podemos passar 2024 da forma que a gente passou 2023, senão a gente não aguenta. É ou não é? Se a gente repetir as mesmas lutas, as mesmas provas, a mesma pressão, a gente pode pensar, não vou dar conta. Então o Espírito Santo lapida, e a gente precisa abrir o nosso coração. Isaías 48:10, veja, eu refinei você, embora não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. A aflição que prova o nosso caráter, e a gente fala, não posso mais mentir, não posso mais ser desonesto, não posso mais ter duas intenções, não posso mais ser inconstante, eu preciso ser fiel, eu preciso mudar a minha vida, e ali a gente se arrepende, e a gente abre mão por completo das nossas imperfeições, da fornalha da aflição. Quanto antes a gente abrir mão, irmãos, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, e ceder ao Espírito Santo e à obra do Espírito Santo de transformação no nosso caráter, melhor é para a nossa vida. Nós temos falado aqui ao longo de todo esse mês, que muitas maldições a gente atrai para a nossa vida, por causa de pequenos enganos. Então, quanto antes a gente abrir mão de pequenos enganos, pequenas inconstâncias, tem coisas, irmãos, que não são pecado. Tem coisas que é simplesmente que a gente deixou de fazer, e poderia ser uma bênção, e porque a gente não deu aquele passo, a gente não recebeu e a gente não viveu. Zacarias 13:9, eu colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Para aquelas pessoas que recebem e que aceitam a obra do Espírito Santo na sua vida, é isso que acontece. No final, ela reconhece que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos o seu povo. As fornalhas da aflição, elas purificam e elas afiam o nosso machado. Elas nos preparam, elas preparam o nosso caráter para dar o próximo passo.
elas preparam o nosso coração. Porque o Senhor vai nos colocar em lugares, irmãos, que a gente nunca pode deixar o orgulho subir para a nossa cabeça. O Senhor vai colocar em lugares que a gente nunca pode deixar a sensualidade subir para a nossa cabeça. O Senhor vai nos colocar em lugares que a gente nunca pode deixar a ostentação subir para a nossa cabeça. A gente precisa vencer definitivamente algumas coisas para a gente receber. Eu gosto de lembrar de Isaías, que quando, no ano que morreu o rei Uzias, que ele foi levado para o céu em visão, e ele tem aquela visão do céu e dos querubins, e voando ao redor do trono e glorificando o nome do Pai, e o anjo do Senhor vai lá com uma tenaz e purifica a boca dele. Porque quando ele tem aquela visão, quando ele tem um encontro com Deus, ele fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está falando: Senhor, ainda tem áreas da minha vida que não foram aperfeiçoadas. Senhor, eu ainda gosto de fazer aquela coisinha que o Senhor sabe. Senhor, a minha língua ainda é maior do que a minha boca. Ele estava falando, e o Senhor sabe. E Deus deu a ordem e aquele anjo purificou o coração dele, purificou a língua dele. E eu tenho para mim, irmãos, que este ano o Senhor já fez, ao longo de 2023, a mesma coisa com cada um de nós. Ele já purificou áreas da nossa vida que não vão ser tropeço no nosso caminho para o novo tempo que Ele tem para nós. Ele falou através desse ato para o profeta Isaías: Isaías, até aqui, tudo que você fez foi dessa forma. A partir daqui, a sua língua não te atrapalha. Daqui para frente, o novo que eu tenho para você, Isaías, é aperfeiçoado. Eu já trabalhei durante 2023. Eu já toquei nessas áreas, Isaías, para agora você viver o novo. E agora, Isaías, a minha bênção na sua vida, ela nunca vai subir para a sua cabeça. Ela nunca vai deixar você ser inconstante. Ela nunca vai roubar, Isaías, aquilo que está no teu coração. Porque você aprendeu, Isaías, o que é prioridade na sua vida. E todo o resto, e tudo aquilo que eu vou acrescentar, e tudo aquilo que eu vou liberar, e tudo aquilo, Isaías, que eu tenho para o céu, para derramar sobre a sua vida, desde a fundação do mundo, você vai saber colocar no lugar certo. No nome de Jesus. Então, irmãos, as aflições, elas não nos desanimam. As situações, os desesperos, os desertos que vêm pela nossa frente, os desertos que Josué precisava enfrentar, os 35 reinos que Josué precisava enfrentar. Tem pessoas que estão enfrentando 35, 40, que é a situação de todo lado, e vem problema, e vem luta, e isso e aquilo, e quando você respira, vem mais uma, e vem de novo para a glória do Pai. Parece quem trabalha em manutenção, né, Washington? Graças a Deus, o Senhor está forjando, irmãos, os nossos corações. A Bíblia diz, no Salmo 144, se não me falha a memória, mas também tem outros versículos que Davi fala a mesma coisa: o Senhor, minha rocha, meu redentor, Ele adestrou as minhas mãos para o combate. 2023, o Senhor adestrou as nossas mãos para o combate. 2023, o Senhor te preparou. 2023, o Senhor te capacitou de uma forma sobrenatural. Em 2023, Deus colocou tanto fogo nesse ouro, que tudo que era palha, tudo que era madeira, tudo que era impureza foi queimado. E só ficou o ouro puro. Para o melhor tempo dele, para as nossas vidas, no nome de Jesus. Assim como Daniel saiu daquela cova para o novo tempo no ministério, para o novo tempo na profissão, para o novo tempo na família, para o novo tempo em todas as áreas da vida dele, o Senhor nos tira dessa cova para o novo tempo, no nome de Jesus. Essa palavra é para mim e essa palavra é para você. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Porque Josué, eu vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com Daniel. Eu vou tirar dessa cova, porque o problema de Josué estava ali livre. Mas Daniel não estava ali livre, ele estava numa cova. Daniel estava em uma cova. O Espírito Santo, a presença do Pai na nossa vida, nos tira dessa cova e nos leva até o céu, como os irmãos cantaram aqui nesta noite, não foi assim? Para a glória do Pai. Então é sobre isso que nós queremos orar nesta noite. Mas eu quero te convidar, irmãos, que eu quero fazer nós queremos orar de uma forma especial. Se essa palavra fez sentido para você, eu quero te convidar a vir aqui na frente, que nós queremos impor as mãos sobre você, e nós queremos orar. Nós queremos orar. Nós queremos orar. Todas as covas, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor, Ele tem nos tirado. O Senhor, Ele quer nos tirar. O Senhor, Ele quer cumprir o propósito e o plano.
Daniel foi julgado injustamente, Daniel foi julgado lá pelas situações da vida, mas o Senhor tinha um novo tempo para a vida dele. O Senhor tinha um novo tempo para a vida dele. O Senhor quer nos trazer à tona nesta noite para respirar. O Senhor, Ele quer fazer o sobrenatural. O Senhor, Ele quer fazer algo que venha impactar definitivamente a nossa história. Tem pessoas que ouviram, você está passando por isso porque mereceu, você está passando por essa situação porque você plantou e você colheu, e esta pessoa não sabe que é a obra do Espírito Santo no seu coração, lapidando este ouro puro que está dentro de você. Muitas pessoas sem saber, assim como aqueles amigos de Jó, falaram para ele: Jó, você mereceu, Jó, você plantou e você colheu, e eles não sabiam que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito, que Deus queria se revelar ao coração de Jó, e Deus queria levar Jó para o melhor tempo da história dele, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todas as palavras que foram liberadas, lançadas sobre o teu coração, de maldição, de sentença, de culpa, caem por terra hoje no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero ressignificar essa situação sobre a sua vida. Não foi Deus pesando a mão sobre você, foi o Senhor lapidando o teu coração para o melhor tempo dele na sua vida. Não foi Deus pesando a mão sobre você, foi o Senhor lapidando o teu coração para o melhor tempo dele na sua vida. Deus precisou tirar algumas coisas, e para Deus tirar essas coisas do meu e do seu coração, nós tivemos que passar por um esmeril, nós tivemos que ser lapidados, nós tivemos que ser limpados, lixados. E talvez nesse tempo sim, as portas se fecharam, e talvez nesse tempo sim, a perseguição aumentou, e talvez nesse tempo sim, veio um certo desânimo, e talvez nesse tempo sim, veio situações que você não compreendeu, e que você chegou a falar: Senhor, eu não estou aguentando. Você não entendeu de onde surgiram aqueles sátrapas para vir falar contra a sua vida. Você não entendeu porque mudaram os tempos, as circunstâncias, as situações para te prejudicarem. Você não entendeu porque veio acusação, porque veio sentença, e porque você mesmo sentiu isso, e você falou para você mesmo: realmente, Deus está me pesando a mão. Mas nesta noite, o Senhor, Ele traz para o meu e para o teu coração, porque depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade vem a bonança. Se 2023 foi o tempo da tempestade, 2024 é o ano da bonança de Deus sobre a sua vida. 2024 é o ano da bonança de Deus pela sua vida. Apresente para Ele as áreas. Fica à vontade para lembrar das tempestades. Fica à vontade para lembrar das lutas, em quais áreas foram os ataques, os levantes, as situações. Porque sobre estas áreas vai vir uma bonança tal, vai vir uma bênção tal, porque sobre esta tempestade vai vir tanto azeite sobre esta botija. O Senhor ainda é o Deus da multiplicação, e Ele hoje está multiplicando situações, bênçãos, liberações do céu sobre a sua vida. Depois da tempestade vem a bonança. Olha a calmaria de Deus aí sobre a sua casa. Olha a calmaria de Deus sobre o seu coração. Olha a quietude de Deus sobre o teu coração, que o nosso pastor liberou aqui no começo do culto. Olha a quietude de Deus sobre o teu coração. O teu Deus, o Deus a quem você serve, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, Ele é ainda o Deus que faz caminhos no meio da tempestade.